Nós vamos abrindo a Bíblia, por favor. João, capítulo 6. Nós estamos na nossa série de exposições no Evangelho de João. Capítulo 6, dos versículos 60 a 71. O tema da nossa mensagem é Jesus fala. E aí, nós vamos ficar ou vamos correr por meio da fala de Jesus? 60 a 71. A palavra do Senhor diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro ele estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Esse texto, ele relata um dos pontos de baixa na caminhada de Jesus. Isso se olharmos da perspectiva da popularidade de Jesus. Segundo o Evangelho de João, para ser luz em meio às trevas e realizar a obra redentiva, é por isso que Jesus veio. E em algum momento, as dificuldades, oposições, abandonos iriam surgir, naturalmente. Afinal, nós vimos desde o início que por ele ser luz e ter vindo ao mundo, há duas opções nesse relacionamento. Os das trevas serão atraídos para a luz ou permanecerão afastados ou se afastarão mais ainda da luz. E muita gente pode se enganar. Nós vimos isso por meio desse texto. Na era virtual, podemos nos deparar com muitos estereótipos de Jesus, muitas imagens de Jesus. Jesus pobre, Jesus legal, Jesus europeu, Jesus afrodescendente. Jesus vira até meme na era virtual. Tem de todo jeito. Até aquelas figurinhas do WhatsApp, que provavelmente você já deve ter usado. Jesus é popular para muitos casos. Jesus é paz e amor. Jesus é impopular para outros casos. Retrógrado. Jesus é revolucionário para alguns. Jesus se encaixa com muitas expectativas. Parece que as pessoas conseguem encaixar Jesus onde elas querem. Pastores usam Jesus, por exemplo, na teologia da prosperidade, para ganhar dinheiro. Alguns outros líderes religiosos utilizam Jesus para respaldar o seu pecado ou o pecado dos seus. Mas a parte desses usos de mau gosto, até que muitos gostam de Jesus. Pelo menos o Jesus que elas acham que é real, que elas conhecem. Mas Jesus, na verdade, é um problema para a humanidade. Normalmente a gente vê que Jesus é a solução, não é mesmo? Ele é a solução. Mas também ele é um problema. Problema para a humanidade que quer viver na vaidade dos seus próprios pensamentos. Tanto é um problema que o pessoal queria matar Jesus, não é mesmo? Conseguiram. Mataram Jesus. Só não sabiam que era plano dele também. E ele usa a repulsa do povo, todo esse escândalo, toda essa infidelidade do seu povo para concretizar o plano sacrificial dele.
Jesus é uma ameaça para expectativas, para sonhos, para desejos. Por quê? Porque Jesus mostra os nossos erros. Jesus é uma ameaça para as nossas expectativas, os nossos desejos e os nossos sonhos, porque ele mostra o nosso pecado. Isso torna difícil. Andar com Jesus é difícil. Tem gente que acha que a igreja é difícil, que pessoas são difíceis. São mesmo, né? Nós somos pecadores. E é difícil o relacionamento é complicado. Mas se conhecem o verdadeiro Jesus, se eles ouvissem suas palavras como verdadeiramente são, eles saberiam também o que é dificuldade. Jesus está ali no versículo 6, no capítulo 6, nesse contexto, pregando, fazendo milagres. A multidão quer fazer Jesus rei, porque Jesus multiplicou pães e peixes, alimentou a multidão, e começaram a dizer: esse aqui é o profeta que Moisés falou que viria. Nós vamos fazer dele rei. Aí quando Jesus ouviu isso, ele se retira. Esse se retirar, e mais à frente, quando ele fala diretamente com a multidão, quando encontra do outro lado, é como se ele virasse e dissesse para a multidão: olha, eu não sou isso que vocês estão querendo, não. E as pessoas perguntam: como assim, Jesus? Você multiplicou os pães e peixes? Você é poderoso? Você vai nos livrar dos romanos e vamos fazer de Israel uma nação de novo que preste? E Jesus continua: eu não sou essa pessoa que vocês esperam, porque eu não vim para satisfazer as expectativas de vocês sobre o que é um bom Messias. O Messias, legal. Eu não me encaixo nas suas expectativas. Não estou aqui para satisfazer a sede de vocês de ter um reino de Israel, uma nação poderosa, trazer vingança contra os inimigos, pelo menos não agora. Porque a gente sabe que Deus restaurará o reino com Israel futuramente. E então Jesus diz: eu não vim simplesmente dar pão para vocês. Eu estou aqui para morrer, para derramar sangue, o meu sangue, para que minha carne seja comida, meu sangue seja bebido por vocês. E nós vimos que a ideia aqui é de confiarmos no sacrifício de Jesus e então ser parte desse sacrifício. Então ele diz: vocês têm que se tornar meus discípulos e me seguir. Jesus diz claramente no capítulo 6 que ele não está ali para oferecer felicidade temporal, mesmo que às vezes nós tenhamos felicidades, e que é ele também que dá. O que ele quer oferecer é a ressurreição dos mortos. Mas Jesus, eu preciso de solução agora. Eu preciso de pão amanhã. E os romanos estão aí na minha cola. Jesus diz: o que eu vim oferecer é a vida eterna, é a ressurreição. A eternidade vai tocar no presente. Mas o ponto principal é a eternidade e não aqui e agora. Jesus continua: eu sei, eu fiz milagres, eu dei pão para você, eu te dei emprego, aquele emprego que você estava precisando, eu respondi sua oração. Você orou pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus familiares, pelos seus amigos. Você orou, você estava sofrendo, eu respondi sua oração. Eu fiz isso, mas deixa eu te falar uma coisa. O meu objetivo não é parar por aí. Meu propósito visa além desta vida. Eu quero que você não morra eternamente, que você ressuscite dos mortos. E para fazer isso, você tem que se prostrar diante de mim, comer minha carne, beber meu sangue, confiar no meu sacrifício. É nessa hora que o calo aperta. É nessa hora que a gente vê que a dúvida aparece e Jesus deixa de ser aquele cara legal da expectativa daquelas pessoas. Muitos falaram: nossa, isso é pesado demais, eu não dou conta. Quem vai conseguir ou quem vai seguir Jesus ao ouvir essas verdades de Jesus? Trazendo para nós: quem ficará na igreja depois de ouvir as duras verdades do Evangelho?
Versículo 60. Duro é este discurso. Quem o pode suportar? Eu sei que alguns já ouviram aqui pessoas de igrejas dizendo isso, e eu também já ouvi, que tem assuntos que nós não podemos pregar na igreja. Por quê? E alguns dizem, porque o povo vai embora se a gente pregar sobre isso. Você não pode pregar muito sobre o inferno, não pode pregar muito sobre o pecado, porque as pessoas não gostam. Eu já ouvi. Não pode pregar esses temas não, porque é pesado demais, pastor. Para alguns discípulos, Jesus não poderia dizer que Jesus é o pão da vida. Jesus não é a satisfação das suas necessidades imediatas. Jesus é vida eterna. Eternidade. Isso foi duro para eles. E ainda é. Mas isso se aplica para nós. Muitos possuem a impressão de que Jesus não deveria entrar em certos assuntos. Que as palavras de Jesus, os princípios bíblicos não deveriam ser expostos e ligados a certos temas. Política? Jamais. Não se fala sobre política. Obviamente, não defendemos político, mas princípios bíblicos que auxiliam em nossa cidadania, vamos falar, devemos falar. Sobre orar pelos nossos governantes, independente de quem seja, devemos falar. Homossexualismo? Pode falar não, pastor. Já ouvi e já vi muitos pastores, pessoas sendo denunciadas. Mas o padrão, meu irmão, minha irmã, não é o que as pessoas querem ou aquilo que nós gostamos de ouvir. O padrão é o que Deus revela deve ser falado, deve ser transbordado. E aí sim, isso vai tocar, vai redimir, transformar qualquer esfera da nossa vida. Porque não há nenhum ponto, nenhum pedacinho da sua vida que Jesus não queira transformar e não venha para transformar. As palavras de Jesus muitas vezes são duras e amargas. E isso faz muitos desistirem de irem atrás de Jesus. Ou melhor, do que Ele pode oferecer com seu poder. Sabe por que isso acontece? Porque quando nos deparamos com as palavras do verdadeiro Jesus, somos obrigados a nos deparar com o verdadeiro eu. Nós somos desvendados por Ele. Nós somos expostos por Ele. E chamados ao alto sacrifício para seguir a verdade. Mas Jesus, ouvindo, percebendo, Ele antecipa o escândalo. Ninguém foi falar diretamente com Jesus. Mas o versículo 61 mostra para a gente que Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Provavelmente na cabeça deles, que Messias é esse que veio e já vai, já está querendo ir. E ainda estamos aqui na mesma, ainda somos dominados pelos romanos. É como se Jesus, então, estivesse falando para eles: vocês estão escandalizados porque eu disse que não vim trazer pão e circo para vocês, mas a vida eterna. E que vocês têm que confiar em mim, que eu vou sacrificar a minha carne, derramar meu sangue. Mas vocês não estão entendendo. Eu não sou só um novo Moisés. Moisés era Moisés, um profeta. Eu sou o Filho de Deus. Lembra que ao mesmo tempo que Jesus fala verdades, essas verdades servem para mostrar quem Ele era. E que Ele era divino, que Ele era o Filho de Deus. Então ele diz, é outra relação. Não é relação com uma pessoa qualquer. Não é relação com sua família, não é relação com o pastor, com o profeta, com o mestre. É com o próprio Deus encarnado. Precisa ser distinto. Se vocês estão escandalizados por causa do que eu estou dizendo, Jesus está falando, quero ver na hora H, na hora que eu for crucificado, quando eu subir aos céus. A questão é, Jesus vai voltar para o Pai e vão ficar os discípulos. Como é que eles vão levar a vida sem Jesus?
como é que eles vão levar a missão? Ainda mais se não consegue nem ouvir algumas verdades que o próprio Jesus diz. Como nós reagimos quando algo inesperado acontece, quando seguir a Jesus custa muito? Quando parecer que Ele não está mais conosco porque não está respondendo às nossas orações no tempo que queremos. Como temos reagido após o muito mais do que pedimos e pensamos que Deus dá, é graça dele, sair da evidência e a ênfase da nossa jornada ser agora: tome a sua cruz e siga-me. Jesus quer mostrar para eles e para nós que sempre acontecerão mais coisas que poderiam ser motivo para desistirmos. Sempre vai ter coisa que pode ser motivo para a gente desistir, porque são verdades que confrontam. Mas ele não para por aí. Ele diz no versículo 63, o Espírito é que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que vos tenho falado são Espírito e vida. Do que Jesus está falando? E aí nós podemos voltar algumas páginas quando Jesus fala com Nicodemos no capítulo 3. No versículo 3 do capítulo 3, Jesus respondeu a Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como assim? Como um homem velho pode nascer? Pode entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? A gente sabe que Nicodemos não entendeu muito bem. O que Jesus está querendo mostrar com isso, com esse nascer de novo, é um pouco de que não dá para a gente continuar fazendo o que fazia, do jeito que fazia, com a mesma motivação, com o mesmo propósito. Você não vai entrar no reino de Deus como Nicodemos. Ele está falando para ele: você não vai entrar como Nicodemos, o grande mestre de Israel. Só tem um jeito de você entrar: sendo refeito pelo Espírito, nascido do alto. Provavelmente o coração de Nicodemos começou a perguntar: como eu vou começar minha vida outra vez? Não dá. Eu já sou conhecido, já tenho minha família, meus bens, minha reputação, meu trabalho, tenho deveres com o mundo. Podemos acrescentar, trazendo para nós: assinei contratos, papéis, tenho uma rede social bem ativa, mostro minha vida lá. No entanto, o que Jesus está dizendo é que precisamos de transformação completa. Não é só do que a gente quer. Completa. Porque o que pensaremos depois de nascer de novo será tão diferente que vai ressignificar tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que teremos. Tem que nascer da água e do Espírito. Porque o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido de Espírito é Espírito. Esse é o ponto. O que é nascido de carne é carne. Significa que o homem sem Deus só pode produzir coisas sem Deus. Sentido sem Deus. Vida sem Deus. Jesus não vem abençoar aquilo que o homem sem Deus produz. Isso é muito importante para a gente. Porque às vezes a gente diz o quê? Como Davi fala: parece que eles estão prosperando muito mais. Parece que eles estão sendo mais abençoados. Mas a bênção está em produzir as coisas com Deus. Ele não vem validar, carimbar, porque é carne, é finito, é mortal. O que Jesus vem trazer é uma nova realidade, vida eterna, ressurreição. Uma existência organizada a partir de Deus e das realidades do céu. E não uma vida organizada a partir de valores, expectativas, categorias de homem natural, carnal. Esse era o problema de Nicodemos e o problema de muitos. Querem começar de baixo para cima e dizer: Jesus, eu já construí 50%. Venha completar o restante, que eu chego no céu. Mas, meus irmãos, a cidade de Deus faz o quê? A Nova Jerusalém faz o quê? Ela desce do céu. Qual é a história que nós temos de uma cidade querendo subir?
Babel. Babel que quer chegar lá em cima. A cidade de Deus desce. Tudo vem de Deus. Babel é carne, ela quer chegar ao céu, mas do seu próprio jeito, de forma idólatra, autônoma. Na Nova Jerusalém desce, porque Deus está trazendo ela. Talvez algum discípulo dissesse: ô Jesus, não fala desse jeito, porque assim todo mundo vai embora. Mas Jesus quer algo real. Nós queremos o reino de Deus, queremos ressurreição, queremos vida nova. O que eu vou fazer com a carne? Viver ela também de forma espiritual, de forma celestial e eterna. De que me adianta, Jesus falando, ter um monte de discípulos que acham que eu estou aqui para cumprir as coisas da carne? Aí por isso que ele diz, a carne não serve para nada. Porque Jesus está falando sobre expectativas. Ele não está falando que o que é corporal é ruim, o que é espiritual é bom. Não é só isso, não. Jesus está mostrando que até o corporal pode ser também. Mas ele está falando sobre expectativas carnais. Jesus está revelando que o que ele fala é sobre valores eternos. E a verdade sobre elas precisam ser expostas, precisam ser faladas. Essa é uma parte difícil, porque o que Jesus está mostrando é isso. Que quando encontramos com Jesus, as nossas expectativas carnais são escancaradas, são mostradas. Por isso muitos não querem o Jesus que pode ofender. Então tentam fazer Jesus se encaixar no que já existe, nas ideias que as pessoas já têm sobre Deus. Vai se encaixar aqui, Jesus. Mas essas são as palavras de Jesus. E essas palavras que tem falado são espírito e vida. Nessas palavras existe poder para a ressurreição. Essas palavras trazem a realidade, expõem a realidade como ela deve ser. Quando chega o novo, a ressurreição e a vida eterna, as coisas velhas ficam expostas. A ideia é que qualquer coisa que pertence só aqui e agora, em comparação com as coisas eternas, perde vida, viram velhas. Porque aquilo que é eterno tem peso para sempre. Mas o que não é eterno morre quando a eternidade vier. Novo, então, é a ressurreição. Novo é o que Jesus está trazendo. Diante da verdade sobre suas palavras serem espírito e vida, começa então um contraponto a Jesus, ao ministério de Jesus. Versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós. E aí João explica, porque Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus está ali com todo mundo, mas Jesus sabe que alguns não creem e nunca crerão. E sabe que existe também um traidor. Jesus não está pensando que essas pessoas vão ser corrigidas, que essas pessoas vão ser curadas, que vão mudar de posição e passar a crer. Por que Jesus não está pensando nisso? Por quê? Porque nós temos a amarga, mas graciosa verdade do verso 65. Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Quem é que vai a Jesus? Aqueles a quem o Pai fez enxergar e deu a capacidade pela fé de irem até o Filho. Essas pessoas vão, mas na realidade é o Pai quem está levando elas. Qual foi o resultado disso tudo? Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos daqueles que seguiam Jesus correram. Isso não é para mim. Isso escancara o que temos falado desde o início. Muitos chegam, muitos se afastam. Quem deveria seguir e perseverar em seguir, Deus trouxe. Quem deveria se afastar, vai se afastar. Porque existe um povo, desde o início de João, que João está alertando. Esse povo que são os verdadeiros seus. Não é, ele diz lá, eles vieram para o que era seu,
Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não é linhagem, nem da vontade da carne. Nós não temos condições, justiça para desejar Jesus e ir até Jesus, nem da vontade do homem, mas de Deus, da vontade de Deus. Mas uma coisa, nós devemos enxergar, que nós já vivemos isso, e o capítulo mostra para a gente, devemos enxergar que essas pessoas coexistem, as que ficam e as que vão. Vivem ao mesmo tempo, muitas vezes nos mesmos lugares, e podem parecer fazer as mesmas coisas, como seguir a Jesus. Alguns irão a Jesus e outros não. Alguns serão tirados das trevas pelo Pai e levados a Jesus. Outros, não. E essa, a gente pode dizer assim, essa antítese, esse contraponto não é fácil de discernir. Porque no próprio grupo de Jesus, dos discípulos de Jesus havia os que criam, os que não criam e um traidor. No próprio grupo de Jesus estava todo mundo ali. Quantas pessoas que conhecemos já não abandonaram a fé? Que convivemos, que adoramos juntos, cultuando ao Senhor. Quantos amigos, familiares já não fizeram isso? Algumas pessoas podem se enganar o suficiente para acharem que Jesus está ali para satisfazer os seus planos, seus sonhos de felicidade, suas exigências. Deus tem que me aperfeiçoar. Deus tem que me abençoar, porque eu sou eu. E Ele tem que fazer isso. E se Ele não fizer o que eu quero, Ele é injusto, Ele é mau. Se Ele não me der a saúde que eu quero, a família que eu quero, o dinheiro que eu quero, o trabalho que eu quero, o relacionamento que eu quero, a esposa, o esposo que eu quero, então Ele é injusto. Algumas pessoas vão andando com Jesus sem entender que Jesus é luz e elas ainda são trevas. Então, em algum momento, elas vão ouvir as palavras de Jesus, as palavras de vida e espírito. Elas vão ouvir essas palavras de Jesus e entenderão que seguir não é para elas. Duro é este discurso. Quem o pode aceitar? Quem o pode aceitar? Mas Jesus abre o jogo aqui. Muitas vezes vamos ver Jesus dizendo quem Ele era, qual a sua missão, exatamente para as pessoas irem entendendo que não era bem isso que elas esperavam e queriam para a vida delas. Chega a ser um pouco cômico o que Jesus diz no verso 67, porque Ele vira para os 12 agora e pergunta: porventura, vocês também querem vos retirar? Quereis também vós outros retirar-vos? Alguns acham que Jesus ficou chateado, decepcionado, frustrado, mas não foi isso. Porque o texto diz claramente, no versículo 64, que Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. Jesus não estava iludido antes. Jesus sabia. Mas por que então Jesus falou palavras duras dessa forma? E ainda perguntou para os discípulos se ele já sabia. Exatamente pelo que falamos. Para que a realidade fosse exposta. Para que cada um soubesse exatamente onde estava no caminho. Às vezes precisamos de perguntas duras. Que incomodam para sabermos o nosso lugar. As pessoas que achavam que estavam seguindo Jesus, ficou sabendo que não estava. A pessoa que achava que concordava com Jesus, entendeu que, no fundo, não concordava. A pessoa que pensava que Jesus era aquela pessoa legal, que só falava, como diz as pessoas, paz e amor, que talvez não seja bem assim quando ele vai contra o que ela pensa. E algumas pessoas perguntam: esse é o Jesus verdadeiro? Sim. Esse é Jesus. Ele é Deus. Jesus está falando e agindo de tal forma que comprova
o que ele mesmo disse: ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Não fomos a Jesus, então, porque no fundo já concordávamos com ele. Não. Não fomos a Jesus porque somos melhores do que quem não foi. Fomos a Jesus porque o Pai nos buscou e nos levou para Jesus. Nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho amado. O Pai nos trouxe para Jesus. Meus irmãos, nós temos essa verdade latente na nossa cabeça, no nosso coração, pulsando no nosso coração no dia a dia, de que nós fomos levados para Jesus, trazidos para Jesus. Se somos pessoas que temos lembrado que Deus nos levou a Cristo, nós somos pessoas gratas, que andam com ações de graça, que vivem transbordando essa graça que nos alcançou. Essa graça estará presente no trabalho, na família, na igreja, no seu momento de lazer, nos seus desejos também, no que tudo que se conversa, em tudo. Essa graça vai transbordar. Se nós estamos lembrando, essa graça transborda quando vivemos os valores eternos. Quando a vida do próximo valer mais do que a promoção no trabalho, nem cogitaremos em passar a perna no outro para crescermos na carreira. Quando eu prezo pela dignidade do meu irmão, ao não sair espalhando fofocas de fatos que ele contou para mim, ou até mesmo sair falando mal, sendo que eu deveria tratar com a pessoa de forma pessoal, primeiramente, valores eternos vistos quando eu amo a minha esposa, amo seu esposo, os meus filhos, as minhas filhas, sabendo que minha missão começa em casa. Valores eternos são demonstrados no nosso dia a dia. Não somente em vir ao culto também, mas no nosso dia a dia, com o transbordar da graça que nos alcançou. Ao sermos expostos pelas palavras de Jesus e surgir a pergunta em nosso coração: vai ficar ou vai correr? Nós devemos lembrar da resposta de Pedro, no versículo 68. Preste bem atenção nessa resposta de Pedro. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Nesse momento em que Jesus fala essas palavras difíceis de digerir, e parece estar mandando todos embora, Pedro sabe quem Jesus é. Ainda que ele esteja um pouco confuso. Para onde iremos? Ele sabe que Jesus veio para trazer a vida eterna, não para cumprir o programa que eu tenho para Deus, nem para realizar apenas projetos que eu já desenvolvi. Ele sabe, mesmo que depois, ele vai andar esquecendo algumas vezes, disso. Mas ele sabe. E as palavras dele dizem isso. Então Jesus explica. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. E a palavra aqui é literalmente o diabo. A ideia é essa. Em João, o próprio diabo é quem está se manifestando por meio dos inimigos de Jesus. Jesus está ciente o tempo todo que o diabo está ali, ferindo o seu calcanhar. A ideia de que Jesus está sendo, tudo que está acontecendo, está o levando para a cruz. Ele está entendendo tudo isso. Aonde Jesus vai, fazendo as coisas, orando, cuidando das pessoas, fazendo milagres, em qualquer momento o diabo está ali na cola de Jesus. Se você lê os evangelhos, descobre isso. O diabo tentou Jesus através da própria família, dos fariseus, dos saduceus, dos discípulos e pessoalmente. O diabo fez de tudo para fazer Jesus acreditar na conversa de que era melhor largar a ideia de ficar sofrendo e virar logo rei. Uma das estratégias de Satanás é fazer com que Jesus pareça apenas o cara legal, que é aceito por todos. Não importa quem você seja ou o que você faça. Como se as palavras de Jesus fossem verdades água com açúcar, inofensivas. Mas
Às vezes nós queremos isso para nós. Quem aqui não quer que as pessoas gostem da gente? Às vezes nós queremos que todo mundo goste de nós. E ao mesmo tempo, ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Será que isso daria certo? É lógico que aqui a ideia não é, o propósito não é que as pessoas nos odeiem. Mas que, como Jesus mesmo disse no capítulo 15, e vemos a prova aqui no texto, ele disse que o mundo odeia ele. Logo odiarão seus discípulos. Quem está preparado para essa verdade de ser odiado? Nós sabemos que às vezes não gostam das pessoas porque são chatas mesmo, é verdade. Mas, descontando a chatice, você pode ser a pessoa mais legal do mundo, a melhor pessoa do mundo. Na hora que você se alinhar com Jesus Cristo, o natural é um mundo que anda na vaidade dos seus próprios pensamentos, te odiar. E você precisará ter coração para isso. A confiança como a de Pedro, em quem Jesus é e no que ele diz. No que ele diz. Que as palavras dele são espírito e vida. Por isso Jesus é difícil. Jesus vai virar para nós e dizer: vocês querem me seguir mesmo? E a gente pode perguntar: o que está nos esperando por aí? O que tem no caminho? Jesus diz: cruz. A cruz. Não significa que você vai morrer fisicamente na cruz. Eu farei isso por você. Jesus falando. Mas significa que para ser justo, para imitar Jesus, vai haver incredulidade em relação a você. Vai haver rejeição, vai haver desprezo. Alguns parentes podem cortar a relação com você. Alguns amigos, com certeza, vão abandonar você. Você vai perder algumas oportunidades na vida porque não vai seguir os padrões do mundo. Acima de tudo, afirmar hoje que Jesus é o único e suficiente Salvador, de cara já nos coloca em maus lençóis diante de muitas pessoas. Você não tem que ofender os não cristãos, mas se você quiser ser cristão, uma hora vai encarar isso. A Bíblia ensina, e você crê, coisas sobre ética, sobre a vida prática, que são incompatíveis com o que a mente do mundo pode alcançar. Para eles é loucura as coisas de Deus. Em alguns momentos você vai conseguir se explicar, o que não significa que por causa disso você será amado. Mas em alguns momentos, nem explicar você vai conseguir. Você simplesmente ficará como o lado errado. Isso aconteceu com Jesus. E pode acontecer com seus discípulos. Mas, para caminharmos para o fim, eu queria ler os 3 primeiros versículos do capítulo 15 e trazer para cá, para a gente já caminhar na conclusão. A palavra do Senhor diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Irmãos, o Pai não apenas traz pessoas para Jesus, mas Ele também afasta pessoas de Jesus. O Pai não apenas ensina os filhos a seguirem a Jesus, o Pai também corta os ramos que não pertencem a Jesus. Isso é o cuidado do agricultor para com a videira. Mas o interessante que eu quero destacar, por isso que eu li, é um instrumento que é utilizado para cortar e para limpar. O mesmo instrumento Deus utiliza para cortar os ramos que não são e para limpar os ramos que precisam frutificar mais. A palavra que vos tenho falado. Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. As palavras de Jesus, as verdades reveladas. É isso que encontramos em João capítulo 6. Razão do temor de muitas pessoas.
Em alguns momentos, a voz divina se manifesta como um questionamento duro, pesado, das nossas expectativas ilusórias. Um questionamento radical, às vezes também da nossa falsa religião, dos nossos esforços de tentar adaptar Jesus Cristo aos nossos programas. Então, de forma constante, o Pai vem e, por meio dessas palavras, nos limpa, nos ensina. Ele trabalha nos ramos verdadeiros para que eles deem fruto. Eles precisam ser podados. Então, o Pai vai te podar. E pode chegar para você e falar, e pode doer. Você não quer também ser incrédulo como os outros? O Pai vai usar Jesus, as palavras de Jesus. As palavras de Jesus por meio da igreja também para dizer isso a você. Você não quer ir embora? E você pode pensar, por que ele está falando isso? Por que eu estou pensando nisso? É o Pai expondo quem somos, os nossos pecados e o que precisa ser limpado. Porque Ele está limpando a sua árvore. Para que os ramos frutifiquem. Como Ele vai podar? Por meio do próprio Jesus e suas palavras. Vai fazer a igreja dizer essas verdades, os irmãos dizerem essas verdades. Vai mostrar a realidade de quem somos e onde estamos no caminho. E aí, podemos ficar em dúvida. Uns vão falar, eu não dou conta desse negócio, vou embora. Deus cortou. Outros vão ficar, Deus limpou. Isso é a poda. Jesus não estava mandando os discípulos aqui, os 12 embora. Jesus sabia quem não cria, mas disse isso para todo mundo, porque nós precisamos ouvir. Deus vai falar coisas duras para nós, para nos chamar para a realidade. Nós precisamos saber quem nós somos. Senão não existe crescimento espiritual, santificação, realidade da vida cristã. Gostaria de enfatizar que esse processo de Deus, por meio das palavras reveladas, serve para nos dar entendimento do porquê muitos deixam de crer. Mas também a compreensão de que Deus sempre está agindo. Deus está sempre trabalhando, inclusive em meio ao abandono de algumas pessoas. Vou terminar dizendo que as palavras de Cristo são duras e amargas, mas para aqueles que o Pai levou para Ele, para Jesus, são palavras de vida eterna, que nos fizeram crer e conhecer que Jesus Cristo é o Santo de Deus. Não pensemos que vai parar por aí, que não há mais do que crer, do que conhecer. Sempre haverá mais. Afinal, nosso Deus está limpando para crescermos. Isso é moldar a fé de um povo que caminha pela fé, caminha pela confiança. É criar cortes que podem até assustar quando estão abertos, esses cortes, esses machucados. Mas estão ali, depois cicatrizados, para nos fazer perseverar em segui-lo. Diante das palavras de Cristo, o que nós cremos? O que nós cremos dessa palavra? Elas são impossíveis de digerir? Ou elas são palavras de vida eterna? Vamos ficar? Ou vamos correr? Precisamos definir por quem Jesus é.